Bom dia, minhas meninas, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre alguns transtornos que a mente pode nos causar. Naquela enquetezinha que eu coloquei no meu Instagram, um assunto que foi muito pedido foi sobre depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Eu até me admirei porque foram muitas alunas pedindo acerca desse assunto. Eu gosto muito, né? Sou enfermeira, estudo neurociência e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre qual a visão de Jesus sobre essas coisas. Vamos começar pelo que desencadeia todos os outros transtornos. Vamos falar um pouquinho sobre ansiedade. Primeiro eu quero te dizer que a ansiedade ela não é ruim, tá? A ansiedade ela é um mecanismo de defesa do nosso organismo para a gente poder se defender, para a gente poder esperar. Sabe o que é ansiedade? Para você ter uma noção assim clara no exemplo, sabe quando você está assistindo um filme de terror? Eu particularmente não assisto, mas pensa aí comigo. Sabe quando você está assistindo um filme de terror e você sabe que vai acontecer alguma cena que vai te assustar? Aquela sensação que é causada antes da cena te assustar, ela caracteriza a ansiedade. Então ela é uma sensação de proteção. Ela é fisiológica, ela é normal. O que não é bacana é o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele impede você de ser feliz, de ser livre, de aproveitar o dia de hoje já preocupado com as coisas que vão acontecer amanhã. Quero dizer também, gente, que principalmente no meio cristão evangélico existe um preconceito terrível de que depressão, ansiedade, síndrome do pânico é quando a pessoa está endemoniada, ou quando a pessoa não tem fé, ou quando a pessoa não tem Deus, tá? Isso não tem embasamento nenhum. Pode até ser que uma pessoa que esteja com algum problema espiritual tenha desencadeado isso, tá? Mas isso daí é uma coisa à parte. E existe esse preconceito apenas com as doenças do trato mental. Porque se você tá com uma dor no joelho, a gente até ora, vai lá, ora e acredita sim que você vai ser curado. Mas ninguém vê problema nenhum em você tomar um remédio para dor no joelho. Se você tá com descontrole na tireoide, a gente ora para que Deus te cure normalzinho, mas ninguém fica te criticando se você tomar um remédio para tireoide. Agora, se você tá com uma baixa na dopamina, tá com a baixa na serotonina, tá com aumento do cortisol e caracteriza uma depressão ou um transtorno de ansiedade, as pessoas não querem que você tome remédio porque colocam na conta de Jesus que ele vai te curar. Quando na verdade ele pode te curar e nós não limitamos o poder de Deus, pode curar e cura mesmo. Eu mesmo já fui curada várias vezes, mas ele também pode usar a graça comum para te curar. A medicação, a terapia, os médicos. Então é muito importante quebrar esse preconceito das doenças mentais. A maioria das doenças precisam de tratamento medicamentoso para regular os hormônios, para diminuir essa sobrecarga. Então, ansiedade é normal, todo mundo tem ansiedade, todo mundo fica muito animado quando vai acontecer uma coisa especial, perde um sono uma vez ou outra, isso não tem problema, isso é do organismo. O que tem problema é o transtorno de ansiedade, que é quando você sobrecarrega o circuito dos pensamentos, da preocupação, ou seja, você perde qualidade de sono, você perde qualidade de vida, altera no seu apetite, altera o seu sistema cognitivo de concentração. Quer outra curiosidade? A doença mental, ela é contagiosa. As pessoas falam assim, não, mas doença mental não é contagiosa. É sim. Se você tem um transtorno de ansiedade, se você está com depressão, se você está com síndrome do pânico, pode reparar que as pessoas que estão convivendo com você estão adoecendo junto com você. Elas podem não adoecer igual a você, mas elas estão adoecendo junto com você. Por isso, gente, que se tratar não é um ato de amor só com a sua própria vida, é um ato de amor com quem convive com você também. Então, gente, eu vou dar aqui as prescrições que Jesus deu na Bíblia para que a gente não sofra ou para que a gente vença esses transtornos, porque todos eles, lembra que eu falei, se iniciam da ansiedade. Então, vamos ver as prescrições de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, fala bem assim, Jesus falando, portanto, a minha palavra é a seguinte, não fiquem preocupados. Vou continuar lendo, mas vou parar aqui. A palavra preocupado, ela é autoexplicativa, é pré, antes, ocupado. Então, você já está ocupado antes da ocupação aparecer. Olha que sobrecarga para a cabeça. Pré-ocupar.
eu vou limpar a casa. Já não é legal passar pano, né? Você se sente cansada passando pano, se você não gosta. Agora, você ficar sofrendo porque vai ter que passar pano, você sofre antes e sofre durante. É uma sobrecarga para o sistema mental da gente. Não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que vocês vão comer ou vão beber, nem com seu próprio corpo, nem com o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Ah, não, Jesus é muito fofo. Olha o que é que ele tá falando aqui para você. Às vezes, tudo que você foca fica grande. Se você focar naquilo que você não tem, aquilo vai ficar tão grande que vai abafar aquilo que você tem. A ansiedade é isso. A sua vida, gente, não é o seu problema. É isso que Jesus está falando. Vocês estão se preocupando e colocando as coisas que vocês não têm, os problemas, como se fossem a vida de vocês. Ai, meu Deus, o que eu vou vestir amanhã? A roupa tá tão cara. Jesus fala assim, não é a sua vida muito mais importante do que uma roupa? Então, assim, não é a sua mente muito mais importante que uma roupa? A gente passa tempo preocupado se a gente vai ter uma roupa ou se a gente não vai ter roupa para os nossos filhos, enquanto nós temos a vida. Então, assim, a gente faz do problema a nossa vida. Dê mais valor, Jesus está falando aqui, aquilo que tem mais valor. Então, foque naquilo que você tem. Às vezes você fala assim, ai meu Deus, o modo de aluguel, não tenho uma casa, não tenho uma casa própria, não tenho uma casa própria, não tenho uma casa própria. E você perde de desfrutar, por exemplo, a infância dos seus filhos que estão vivendo dentro dessa casa de aluguel com você. E aí você trabalha muito, não consegue ver eles crescendo, você trabalha demais, começa a desenvolver um monte de problema e consegue comprar uma casa própria. E os seus filhos já cresceram. E você não os viu crescer. E a casa própria você conseguiu pagar. Mas o que tinha valor você não conseguiu viver. É isso que Jesus está falando aqui. Dê mais valor àquilo que tem mais valor. Não foque tanto naquilo que você não tem. Foque naquilo que você já tem. A sua vida é maior do que a sua necessidade. É o que Jesus fala aqui como a primeira prescrição dele. Logo depois, Jesus apresenta para a gente um ansiolítico muito poderoso. No próximo versículo, no 26, ele fala bem assim, observe os passarinhos do céu, observem as flores do campo, contemplação da natureza. Ele está falando, observe o processo para que algumas coisas façam sentido na sua vida, sabe? Nenhuma semente nasce árvore, ela nasce semente. E ela fica abafada por um tempo. Para ela poder começar a germinar, ela tem que morrer primeiro para ela germinar. Gente, olha o processo que a natureza nos ensina. O minerador, quando ele vai atrás do ouro, ele encontra ouro de cara, não. Ele encontra cascalho, ele encontra areia, ele encontra terra, ele encontra impureza. Então ele tem que ficar garimpando. Ele tem que tirar, ele tem que limpar, ele tem que purificar, ele tem que aperfeiçoar até ele achar um pouquinho de ouro. Existe ouro dentro de você. O problema é que a gente desanima das coisas muito rápido porque a gente não para contemplar os processos da natureza. E aí a gente fala, já tive que limpar cascalho, cansei. Só que o ouro estava depois que você limpasse o cascalho, a terra e a areia. E aí você ia encontrar o ouro. Às vezes o cansaço da gente é porque a gente não parou para contemplar a natureza. Olha que remédio que Jesus ele está falando. Vá, olhe a natureza, olhe para os passarinhos, olhe para as flores. Eles não passam fome, eles não morrem de fome, eles não estão precisando trabalhar igual uns loucos para isso. Jesus coloca a terceira prescrição dele, trabalhar demais, mata qualquer caboclo. Ele fala, você já viu algum passarinho trabalhando igual um maluco para poder comer? Não. Você já viu alguma flor tendo que costurar a roupa dela para ela poder estar vestida? Não, porque eu me preocupo que eles tenham roupa e tenham alimento, quanto mais vocês que são muito mais importantes para mim. Então, o excesso de trabalho, olha gente, que interessante, primeiro de todos que a gente falou aqui, dar valor ao que tem valor. Segundo, sair mais para fora, pegar sol, vitamina D, um remédio poderoso contra a depressão. Respirar, observar a natureza, observar os processos da natureza, ter mais contato ao ar livre, sair da frente do celular, dos noticiários e ir para a natureza. Vai fazer uma caminhada num parque, vai respirar puro. E a terceira, ele fala bem assim, trabalho demais acaba com qualquer cabeça.
E às vezes a gente fala, eu tenho que trabalhar demais, senão eu não sobrevivo. É mentira. A gente tem que trabalhar demais porque a gente quer um nível de vida que a gente viu numa revista e a gente quer copiar. Porque aquelas pessoas que não têm televisão e moram lá na roça, na casinha de barro com pau a pique, que planta, que colhe, que come, eles não são infelizes igual a gente é porque não tem uma TV de 65 polegadas. Entende? Então Jesus ele já dá 3 prescrições aqui. Dar valor ao que tem valor, sair para fora de casa e ter contato com a natureza. E o terceiro, trabalhar menos, excesso de trabalho sobrecarrega e adoece qualquer ser vivo. Me lembro uma vez que, logo que eu conheci o Ricardo, e ele tinha orgulho de falar que já tinha 10 anos que ele não tirava férias. E aí a pessoa desenvolve um transtorno e vai dizer que é o quê? Que é genético? Não, não é genético. É comportamento, é hábito. Gente, Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não se cansa igual a gente se cansa. Ele deixou as coisas claras pra gente. Ele criou o mundo em 6 dias. Ele precisava descansar? Não, porque ele não se cansa. Mas ele tirou o 7º dia para contemplar tudo o que ele tinha feito e para descansar. Então, se você trabalha e não tira um dia da sua semana para contemplar tudo que você conquistou com esse trabalho, para dar um tempo de qualidade para sua família ou para você mesmo e para descansar, você não está seguindo a receita do Criador. O Criador, ele tem um manual de instrução para dizer como que você deve agir para que aquilo que você comprou possa, sabe, funcionar da maneira correta. A gente compra uma televisão, a gente tem lá o manual de instruções, o seu Criador te deu um manual de instrução, você precisa de descanso, você precisa de sono e você precisa tirar um tempo para contemplar aquilo que o seu trabalho conquistou. Porque se não for assim, não é trabalho, é escravidão. E para finalizar, Jesus fala lá em Mateus 6,33, nesse mesmo capítulo, ele fala bem assim: entendido tudo isso, busquem primeiro o reino de Deus e todas as coisas, em todas as áreas serão acrescentadas. Você sabia que o contrário de fé não é incredulidade? O contrário de fé é medo. E a única coisa que é capaz de vencer o medo é a fé. E talvez você fale assim, Janaína, eu tô tão castigada, eu sofri tanto que eu não consigo ter mais fé. Como é que eu faço para ter mais fé? A Bíblia diz que a única maneira que existe de você ter mais fé é ouvindo a palavra de Deus. É isso que você está fazendo nesse curso. Você está se trabalhando, você está usando as ferramentas que você tem para aumentar a sua fé através de escutar a palavra de Deus. E ele continua no versículo 34, dando, na minha opinião, a mais poderosa de todas as armas. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês também. É suficiente o mal que existe em cada dia. É suficiente a carga de cada dia. O que ele está falando é viva o hoje. Como é que a gente coloca no tempo verbal hoje? Presente. E o presente, gente, só funciona se você está presente. Jesus está falando assim, ao invés de você se preocupar se o seu filho vai ser um adolescente rebelde, gaste tempo no presente, tendo um tempo de qualidade, conversando, fazendo um vínculo de amizade. A gente se preocupa com a varíola do macaco, que pode ser uma epidemia, que pode gerar uma pandemia. Quando às vezes no hoje a gente podia estar cuidando da saúde mental da nossa família, fazendo um investimento de tempo no nosso marido, nos nossos filhos, na gente mesmo. Jesus fala bem assim, trate cada dia como hoje, como presente, não fique se preocupando com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer outras preocupações. Então concentre a sua mente, eduque a sua mente para viver as preocupações de hoje. E se hoje você já tiver vencido a preocupação e você estiver em paz, não crie preocupações do que você ainda vai viver. Ele está dizendo que isso sim adoece a mente humana. Então aqui, gente, nós já matamos nessa prescrição que Jesus nos deu remédios, além dos remédios que podem ser passados por médicos, mas até para que ajude
né, os remédios passados por médicos, até para que você acabe a terapia medicamentosa, ou se você não está fazendo, você está tentando buscar a cura diretamente do Senhor, independente do que seja. Jesus, ele dá prescrições fantásticas para você aqui. Ele tá dando dica, ele te criou, ele sabe como você funciona. Não se preocupe tanto com o dia de amanhã, porque você vai perder o presente que ele te deu, que é o dia de hoje. Contemple a natureza, veja os processos, tome sol, saia. Outro, descanse, não gaste a sua vida só trabalhando para galgar coisas e coisas e coisas. Se preocupe com o que é mais importante, a vida, você, as pessoas. Jesus vai e fala que tudo que a gente foca cresce. Se você está focando muito no problema, ele vai crescer. Dê mais valor para aquilo que tem mais valor. Então, todas as prescrições para que você vença a ansiedade, os transtornos, o medo, a depressão e o pânico, Jesus nos deu aqui.